Na Real após Lei Áurea de 13 de maio de 1888 que declara extinta a escravidão no Brasil veio um golpe militar que não deixou os monarcas do Império continuarem com o compromisso de ceder terras pros libertos, adquirirem cidadania plena. A proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano, ou golpe de 1889, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional. Abreviando, os militares impediram que houvesse uma constituição com reforma agrária e implantaram uma ditadura, dividindo terras entre os próprios militares também pobres. Então surgem latifúndios, com uma nova elite militar e ruralista. Outra reforma agrária foi cogitada em 1964 pelo Jango, Celso Furtado, Josué de Castro. Porém os militares que se acham donos do Brasil mais com o pai banqueiro do cineasta Walter Salles quem financiou outro golpe, e acabou com outra chance de repartir terras pros pretos. Os argentinos ficaram putos que o filme Diários de Motocicleta que retrata Che na juventude, tenha sido dirigido pelo filho do banqueiro que financiou o golpe. Agora o filho do banqueiro infame fez um filme sobre ditadura que o próprio pai dele financiou, e tal manda até hoje nos juros brasileiros. Mas vamos ensinar os pretos que Isabel não prestava, assim eles pagam juros altos pros banqueiros, já que o foco do ódio preto identitário, igual fica na monarquia que tentou reforma agrária, e sofreu um golpe da elite ruralista com ajuda militar. Monarcas entregam o Estado brasileiro para a elite igual como república compensando prejuízo pela perda dos escravos, já dita elite terratenente entregou terras pros militares que fizeram dita transição republicana. Então os chefes militares também viraram elite terratente, perdemos uma monarquia constitucional para a oligarquia que nunca permitiu reforma agrária. Penetrando pelo Vale do Rio Paraíba, a mancha verde dos cafezais, que já dominava a paisagem fluminense, chegou ao oeste paulista, que a partir da década de 1880, passou a ser o principal produtor nacional de café. Na sua marcha foi criando cidades e fazendo fortunas igual ao começo da nova oligarquia golpista. As raízes da fortuna da família remontam a 1924, quando o patriarca João Moreira Salles, dono de uma loja de alimentos, bebidas e utensílios domésticos, fundou a Casa Bancária Moreira Salles. O credor financiou a expansão das plantações de café nas décadas de 1930 e 1940. O ramo bancário começa em 1924, quando a Casa Moreira Salles, fundada por João Moreira Salles, na cidade mineira de Poços de Caldas, recebeu peixe 3 do governo federal a carta patente número 272, dando autorização para o funcionamento de uma seção bancária dentro de seu estabelecimento comercial. Oligarquia, nome feminino. Política governo em que o poder está concentrado nas mãos de pequeno número de indivíduos ou de poucas famílias. 2. Figurado predomínio de um grupo ou de um pequeno número de pessoas. Do grego oligarquia, governo de poucos. É assim, achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República foi proclamada contra o 13 de maio. No fundo, a frase do André Rebouças é perfeita, como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o Império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, recebeu as bênçãos do Exército, que governou o Brasil pelos primeiros 4 anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em jogo, pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque como vão tirar de mim aquilo que me foi dado em indenização pelo fim do trabalho servil? Então você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, vem as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao aparato estatal. Então o Estado não se republicaniza no Brasil. Projeto para o país, a não ser armar as pessoas para que elas se matem. Só isso que ele sabe fazer. Olha o que os correligionários dele fazem. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento de um neoliberalismo desalmado
representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado que corta direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Isso que é o Bolsonaro. RA Media? Make America Great Again. This is the only illegal immigrant I know trying to rig our elections in favor of his candidate. At Elon Musk come back home to South Africa? I'm an illegal immigrant. Listen up, liberals. Breaking: President Biden has been asked to revoke Elon Musk's U.S. citizenship and deport him before Trump takes office January 20, 2025. Elon Musk could have U.S. citizenship revoked if he lied on immigration forms. Elon Musk faces the possibility that his United States citizenship could be revoked if authorities discover he lied on immigration forms, according to a new report that said the world's richest man might have worked in the country without authorization. Musk, who was born and raised in South Africa, and later emigrated to Canada before eventually settling in the U.S. and becoming a citizen, may have worked in the U.S. illegally. Kimball Musk says he and brother Elon were illegal immigrants in resurfaced video. I see these numbers every day, but for us to hear, we'll give you $3 million. Yeah, for, it sounded extremely, we thought they were crazy. Like, why would they do that? It was literally like, these people are insane. They obviously do not realize we're sleeping in the office. In fact, when they did fund us, they realized that we were illegal immigrants. Well, I mean, Yes, we were. I'd say it's a gray area. Yeah, yes, we were. We were illegal immigrants. We were sleeping in the office. We didn't have a car. We had one car, but the wheel kept falling off. But, well, actually, yeah, the wheel. The Washington Post reported that Musk worked illegally in the country while on a student visa. The newspaper, citing company documents, former business associates, and court documents, link below. Musk arrived in Palo Alto, California in 1995 for a graduate program at Stanford University but never enrolled in courses, working instead on his startup. Legal experts told the news magazine Wired that Musk could be exposed to criminal prosecution if he lied to the government as part of the immigration process. Someone present in the U.S. on a student visa, who didn't enroll in courses, would have had no right to work at the time, and would have had to leave the country, Wired concluded after consulting experts. Legal experts tell us Biden could even ask ICE to deport Elon Musk. Many people have been using the link below to ask the president to revoke Elon Musk's U.S. citizenship and deport him before Trump takes office January 20, 2025.